Essa primeira parte sobre o estudo da ceia, nós vamos falar sobre a Páscoa, que deu origem à ceia do Senhor. A Páscoa ela foi instituída por Deus, lá em Êxodo, no capítulo 12, no versos de 1 a 11, e há uma grande distinção entre a Páscoa egípcia, de Êxodo 12, e a permanente. Esta ela era celebrada em Israel com calma, mais tarde no suntuoso templo em Jerusalém, e aquela com pressa. Lombos cingidos, com sandália nos pés, cajado nas mãos e prontos para marcharem. Celebrava-se a Páscoa no dia 14 de Nisan, o primeiro mês dos judeus. A de Êxodo 12 foi de um só dia de duração. A permanente se casava com a festa dos pães asmos e durava toda uma semana. Na Páscoa egípcia, o próprio pai de família imolou o cordeiro, cujo sangue foi espargido nas ombreiras e na verga das portas. O israelita sacrificou o cordeiro e ali mesmo comeu. A Páscoa permanente. No dia 3 de Nisan, cada chefe de família acendia uma lâmpada e procurava o fermento que houvesse na casa para removê-lo. E a seguir orava: Bendito és tu, Jeová, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste pelos teus mandamentos, e nos ordenastes remover o fermento. E acrescentava: todo o fermento que está em meu poder, o que eu vi e o que eu não vi, seja desfeito, seja considerado como pó da terra. Logo de manhã, no dia 14, começava a festa da Páscoa. Nenhum trabalho novo se iniciava nesse dia. Depois do meio-dia, escolhia-se o cordeiro pascal, cuja idade ia de 8 dias a 1 ano. E às 13h30, as multidões, divididas em 3 grupos, escalavam o Monte Moriá, carregando seus cordeiros para o templo. A primeira turma com seus cordeiros era admitida na corte dos sacerdotes. Cada divisão era constituída, no mínimo, de 30 pessoas. Os sacerdotes tocavam 3 vezes as trombetas quando cada cordeiro era morto. Os sacerdotes permaneciam enfileirados, recebendo em vasilhas próprias o sangue dos cordeiros. Um passava para o outro, até chegar ao altar em cuja base era espargido. Os levitas entoavam um hino de louvor que era respondido pelos ofertantes. Cada primeira linha de um salmo era repetida pelo povo, e outras eram respondidas apenas por aleluias. Chamava-se Alel, e era composto do Salmo 113 a 118. O Talmud é um compêndio de doutrina e jurisprudência da lei mosaica, com explicações dos textos jurídicos do Pentateuco, e diz que o Alel recordava 5 coisas. Primeiro, a saída de Israel do Egito. Segundo, a divisão das águas no Mar Vermelho. Terceiro, a dádiva da lei. Quarto, a ressurreição dos mortos. E quinto, a sorte de Messias. Isto acontecia no templo durante o dia. Após o cordeiro ser morto no templo, era reconduzido para casa, onde seria assado. A festa da Páscoa é o mais importante dos memoriais do Antigo Testamento, sendo o início de uma série de acontecimentos que culminaram com a entrada do povo hebreu na Terra Prometida. Por volta de 550 a.C., os judeus criaram uma sequência para comemorar a Páscoa, chamada Haggadah, e ela inclui o relato do Êxodo, os 4 cálices de vinho, os 3 pães, o charosete, que era um patê de frutas secas mais vinho. Os elementos da celebração da Páscoa. Então agora nós vamos entrar
nesses elementos o que eles estavam significando na comemoração da Páscoa, a partir do ano 550 depois de Cristo, né? Antes de Cristo. Primeiro, o mais importante, o Cordeiro Pascal. Lembrava a proteção, o livramento dos primogênitos da casa dos filhos de Israel. Quando o pai de família ele aspergiu o sangue do cordeiro nas ombreiras e nas vergas das portas, era uma lembrança de uma comemoração desse maravilhoso livramento. Era um sacrifício de substituição. O cordeiro ele morria no lugar do primogênito. A Páscoa celebrada nos dias de hoje sofreu alteração, pois os sacrifícios dos cordeiros se manteve enquanto o Templo de Jerusalém existia. Deuteronômio 16, 1 a 6. Com a sua destruição pelos romanos em 70 d.C., o serviço de sacrifícios terminou e foi substituído pelos serviços de orações que também existia durante a vigência do templo. Na comemoração atual é colocado apenas um pedaço de cordeiro, um quarto do mesmo num pernil. Segundo elemento, os pães asmos lembravam a saída urgente de Israel da terra do Egito, sem tempo para esperar a fermentação da massa. Também representavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, também chamado de pão da aflição, que representava o sofrimento dos filhos de Israel, conforme Deuteronômio 16, versículo de 1 a 3. Em relação aos pães, ocorre uma tradição muito curiosa. Em algumas tradições, na mesa é colocada uma sacola com 3 compartimentos. E em cada um deles tem um pão asmo chamado matzah. O pão do meio é retirado pelo pai de família antes do início do seder. E é partido ao meio, uma parte geralmente menor volta para a sacola e a outra, maior, é enrolada em um guardanapo de linho e escondida em uma parte qualquer da casa, para ser comido depois do término da Páscoa. E o nome dado a ele é Aficomã ou Aficomém. Cada compartimento com um pão representa um patriarca, sendo o primeiro Abraão, o segundo Isaac e o terceiro Jacó, sendo que o único pão que pode ser partido é o do meio, que representa Isaac. E porque o mesmo é uma figura do Messias, que assim como Isaac, foi dado em sacrifício no Monte Moriá. O fato de o judaísmo ter raízes culturais em quase todas as partes do mundo por causa da diáspora, às vezes as tradições religiosas dos mesmos têm pequenas diferenças e nuances próprias. Em determinadas regiões e épocas, mas, de uma forma geral, o sentido espiritual permanece inalterado. Existe também outra tradição que diz que o Aficomém foi criado para funcionar como um jogo para manter as crianças que participam do seder. O que é o seder? É uma ceia especial que funciona conforme um roteiro estabelecido previamente, despertas e atentas durante todo o desenvolvimento do Haggadah, que é um script ou roteiro do seder, já que era um pouco longo. Pois quando terminava a Páscoa, as crianças deveriam procurar pelo Aficomém, escondido pelo pai da família em algum lugar da casa. E aquela criança que o achasse seria premiada. E embora fosse uma forma de entretenimento para as crianças, nessa tradição, tem um fundo espiritual e profético extraordinário. Vamos analisar isso.
Jesus disse: buscai e achareis. Lucas 11:9. O profeta Jeremias, muitos anos antes, disse: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. E uma coisa interessante é que as crianças confiam que receberão o prêmio. O escritor aos Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Uma outra coisa muito interessante é que esta atribuição de procurar o afikoman só é possível para as crianças. Em uma certa ocasião, Jesus colocou um menino no meio dos discípulos e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, versos de 3 a 4. Uma coisa muito intrigante nesse ritual é que após partir o segundo pão, o pedaço do afikomen é enrolado em um guardanapo de linho e escondido em algum lugar da casa. Quando Jesus morreu na cruz, o seu corpo foi retirado da mesma e é enrolado em um lençol e colocado em uma sepultura por José de Arimateia. Lucas 23:53. A partir de então, nenhum judeu jamais ouviu, mas apenas os seus discípulos. Após a ressurreição, e somente tornarão a vê-lo quando ele tornar a voltar com a sua igreja, na sua segunda vinda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, verso 30. E também Judas 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Assim como o afikoman só aparece junto com as crianças na mesa dos adultos. O termo grego afikoman ou afikomen quer dizer venho ou chego ou volto. E isso faz sentido, pois fala dos 3 deslocamentos do Messias em relação à terra e o céu. E foi exatamente isso que ele disse através do salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo: eis aqui, vim. No rolo do livro, a Torá, está escrito de mim, Salmo 40, verso 7, em Hebreus 10:7. Depois de passados vários séculos, desde que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, certa vez, quando Jesus ensinava aos seus discípulos, ele disse: eu vim em nome do meu Pai. João capítulo 5, verso 43. E outra vez: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, verso 10. E ainda: vou para o Pai. João 16, 28. E vou e venho para vós. João 14, 28. Portanto, ele veio, foi para o céu e voltará. Embora o termo afikoman tenha sido usado pelo judaísmo tradicional para referir-se a uma sobremesa no final da ceia pascal, porque o afikoman tinha a função de uma sobremesa que era ingerida após a Páscoa, sendo que depois não se poderia comer mais nada até o dia seguinte. Todavia, esse termo grego não significa especificamente sobremesa,
mas trata-se de um verbo que pode ser usado também para referir-se a algo que vem ou chega após uma refeição ou mesmo uma sobremesa. O termo grego para sobremesa é epideipinios, e significa o que chega e que vem e sucede depois da refeição. E isso está em harmonia com o sentido do termo grego aficomen. Porém, o termo aficomen é muito mais do que isso, porque o mesmo pode ser usado para expressar venho ou chego, vou e volto. Expressões que fazem alusões ao fato do Messias já ter vindo ao mundo físico, de ter ido para o céu e de algum dia voltar aqui na terra na sua segunda vinda. O que nós podemos perceber de maravilhoso com isso é que, apesar de os judeus não crerem no Messias, que já veio, toda a sua comemoração pascal, ainda que inconscientemente, aponta para isso. Então nós entendemos claramente que o aficomen é a representação do Cristo morto na cruz e sepultado, mas que voltará para os judeus, como está escrito em Zacarias 12, versículo 10 a 14 e capítulo 14, versos de 4 a 9. Agora, fechando este assunto em relação à representação profética e tipológica dos pães, na meio da ceia pascal, nós podemos perceber que a disposição dos 3 pães simbolizam, entre outras coisas, os 3 deslocamentos do Messias em relação à terra e o céu. Então, o primeiro pão significaria ele veio, João 5,43, eu vim em nome do meu Pai. O segundo, ele foi para o céu, João 16,28, vou para o meu Pai. E o terceiro, ele voltará, João 14,28, ouviste o que vos disse, vou e venho para vós. Uma coisa muito curiosa é o fato de que o aficoman é identificado com o pão do meio, pois isso nos revela outro segredo. O primeiro deslocamento é representado pelo primeiro pão matzah. O segundo deslocamento é representado pelo segundo pão, ou do meio, que é partido e cujo pedaço se chama aficoman. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, 1 Coríntios 11, 24. Então o primeiro deslocamento do Messias é identificado pelo período em que ele veio do céu e viveu entre nós aqui na terra como um ser humano. Isto é, até a sua morte, como um sacrifício único, porém perfeito, suficiente, eterno a Deus, pelos nossos pecados. O segundo deslocamento do Messias é identificado pelo período em que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi para o céu. E de lá intercede por nós junto ao Pai. E o terceiro deslocamento é representado pelo terceiro pão, que nos mostra que ele voltará. Então vocês vejam que tudo isso daqui, esta representação que é feita na Páscoa dos judeus, ela é feita como um tipo de entretenimento para as crianças. Agora, quando nós analisamos isto em termos proféticos, em termos neotestamentários, como é o caso dos judeus, pois eles fazem isso com um significado totalmente diferente, nós vemos que, ainda que inconscientemente, todos os passos desse tipo de acontecimento, ele tem significado profético na vida de Cristo. Desde a sua morte, sepultamento, ressurreição e também a sua vinda. Inclusive, quando eles dizem que só as crianças podem procurar e esse aficomen, depois ele vem com as crianças, né? As crianças aqui é aquilo que Cristo falou: se você não se tornar, não se converter como uma criança, você não pode herdar o reino dos céus. Então, quem são as crianças nesse caso aqui, profeticamente ilustradas? É justamente aqueles que aceitam Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas, como está no capítulo 1 de João, né? Ele veio para que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
aos que creem no seu nome. Então essas crianças, em termos espirituais, na segunda vinda de Cristo, porque nós cremos que o arrebatamento Cristo voltará, levará a sua igreja, mortos e vivos, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, como está no primeira carta para os Tessalonicenses, no capítulo 4, e subirão para os céus. Aqui na terra vai passar por um período escatológico muito difícil, e no fim da última semana profética de Daniel, Cristo retornará para a terra outra vez, porém junto com a igreja, nesse caso que seriam as crianças, né? Então nós vemos que existe um paralelo impressionante em termos de comemoração da Páscoa judaica e os acontecimentos escatológicos da igreja com o próprio Cristo. Agora, terceiro caso são as ervas amargas, que elas lembravam as amarguras da escravidão do Egito. Quarto lugar, água salgada. Lembrava as lágrimas derramadas pelos israelitas durante os seus anos de escravidão no Egito. Depois nós temos o molho ou patê de frutas secas, que é chamado de charosete. Lembravam a argamassa de tijolos que os filhos de Israel tinham de preparar na terra do Egito. Está registrado em Êxodo capítulo 5, versos de 6 a 19. Bom, agora nós temos, no sexto lugar, nós temos os 4 cálices de vinho. Esses 4 cálices de vinho, eles lembravam as 4 promessas de Deus ao seu povo, escritas em Êxodo capítulo 6, versos de 6 a 7, que diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. E vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, que vos tiro de debaixo da carga dos egípcios. Primeiro, vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Esse primeiro cálice é chamado de cálice do êxodo ou da santificação. Esse cálice era importante porque consagrava todo o ritual que se seguia a comemoração da Páscoa. Lucas 22, 17. Segundo, vos livrarei da servidão. Este segundo cálice é chamado cálice da libertação ou salvação, conforme está escrito no Salmo 116, 12 e 13. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Terceiro, vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Este terceiro cálice é chamado cálice da redenção ou cálice da bênção. Da redenção, porque está ligado com a terceira promessa, vos resgatarei. E é chamado de cálice da bênção porque antes de tomá-lo, todos recitam o Birkat Hamazon, que é a bênção do após-refeição. Então cantam e todos tomam o mesmo. Eu vos tomarei por meu povo. Quarto, eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Este quarto cálice é chamado de cálice da eleição, pois está ligado com a quarta promessa, eu vos tomarei por meu povo. Em celebrações mais recentes, há ainda um quinto cálice, chamado cálice de Eliyahu Hanavi. Embora não tenha sido registrado no texto que Deus ordenou a Moisés, contudo nós sabemos que se encontra em grande parte das Escrituras, a qual fala da glorificação dos redimidos. Por exemplo, o Salmo 91 e verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Todavia, acreditamos que estes cálices
representam e simbolizam muito mais do que esclarecemos até agora. Aproveitamos também para registrar o que disse o rabino Herbert Bronstein, editor da Haggadah de Pessah, sobre o quinto cálice de Elias. O ritual de um cálice adicional de vinho certamente nasceu em nosso tempo, ele dizendo: por isso consideraremos apenas os 4 cálices do Seder normal. Na verdade, cremos que todos os cálices têm o mesmo significado, pelo seu conteúdo único, isto é, o preço da redenção. Já a pluralidade dos cálices fala das etapas do processo de redenção. Primeiro, o primeiro cálice fala da redenção do espírito do homem. O segundo cálice fala da redenção da alma do homem. O terceiro cálice fala da redenção do corpo do homem, bem como de todas as coisas físicas criadas. Os 4 cálices falam de Deus tomando posse do homem como propriedade redimida, como também tomando posse do próprio planeta e de toda a criação como promessa dada aos redimidos, para implantar o reino de Deus. O quinto cálice fala da glorificação dos redimidos, já de posse da terra prometida, a saber, a Nova Jerusalém. A ordem das etapas de redenção, representada pelos cálices, significa que Deus começa o processo de redenção pelo próprio homem. Depois da queda de Adão e Eva, foi da queda de Adão e Eva. E isso do interior para o exterior, isto é, partindo do espírito para a alma e finalmente para o corpo. Esta mesma redenção se estende às coisas físicas criadas por ele. Nesta época, não somente os legítimos herdeiros receberão e tomarão posse da sua herança, assumindo o domínio do planeta, mas também os escravos serão livres, isto é, o restante da raça humana também. Quer dizer, este restante foi libertado do império das trevas para servir ao Rei dos Reis, o Messias e seu povo, os administradores do mundo futuro. Agora nós temos aqui a ordem do Seder em relação aos cálices. Então uma ordem agora, existe um roteiro. Bom, primeiro, deve haver cálices de vinho suficiente para cada um dos participantes. Todos devem beber os 4 cálices, conforme definido na Haggadah. O cálice de Eliyahu Hanavi, uma taça geralmente grande e ornamentada, é reservada para Eliyahu Hanavi. Na hora em que é servido o 4º cálice, cada um dos participantes coloca um pouquinho do seu vinho na taça de Eliyahu Hanavi. Após tomar o 4º cálice, é servido o 5º cálice, que não é bebido, pois a libertação não é ainda completa. Os judeus aguardam a chegada de Eliyahu Hanavi, com quem beberão a consumação da redenção, representada nesse 5º cálice. Bom, agora nós entramos aqui na preparação, que foi a descrição dos elementos, o significado dos elementos da Páscoa, que é comemorada pelos judeus. Agora nós vamos entrar na preparação da Páscoa. Sobre uma mesa geralmente em forma de U, se coloca 3 grandes pães envolvidos em um guardanapo de linho, ou em uma sacola com 3 compartimentos. Uma vasilha com charuzete, uma vasilha com água salgada, um quarto de cordeiro assado, ervas amargas, cálices de vinho, misturado com água, para todos os participantes. O vinho não podia faltar, mesmo para os mais pobres, pois simbolizava alegria. Antes de se iniciar o Seder, que é um jantar ou ceia especial,
que segue uma ordem determinada, chamada Haggadah, que é um roteiro de como será feito todo o ritual, o pai de família pega o segundo pão, o matzah, que fica no meio e o quebra em duas partes, sendo que uma dessas partes volta para a mesa e a outra é enrolada em um guardanapo de linho e escondida até o final do seder. Esta parte é chamada ficomém. Ele será a última coisa ingerida nesta noite, após o término da Páscoa. Bom, a ceia pascal é mais ou menos desta forma. Primeiro, a oração de consagração da refeição é recitada pelo anfitrião, que então pega o primeiro cálice de vinho, toma, e todos os demais também tomam. Este é o cálice da santificação, pois recordava a separação entre os israelitas e os egípcios. Lucas 22, versos 17 e 18. Após isso, lavavam as mãos. É provável que nesse momento tenha ocorrido o lava-pés de João 13, versos 4 a 5. Segundo, o chefe de família da casa toma uma erva amarga, mergulha na salmoura, come e dá aos demais para comê-la. Então pega o segundo cálice, chamado cálice da salvação, bebe e passa aos demais para que também bebam. Nesse ponto, toda a comida é removida da mesa pelas mulheres. Terceiro aspecto, começa então uma sessão de perguntas pelos filhos ao pai sobre o significado da Páscoa, quando em família, e a lembrança da história do povo israelita, desde o chamado de Abraão até a saída do povo do Egito, a entrega da lei e a posse de Canaã. Quarto, agora a comida volta à mesa. O pai continua a falar, explicando o significado dos elementos da ceia. Quinto, o cordeiro pascal é servido com pães ázimos, ervas amargas e o charozete. Depois de terminar a refeição, todos recitam o Birkat Hamazon, que é a bênção de após a refeição, e cantam o Alel, que é o Salmo 113 a 114, seguido de oração. E tomam este cálice, que é chamado de cálice da bênção, ou redenção. É provável que neste ponto o Senhor Jesus instituiu a ceia memorial, conforme está registrado em Mateus 26b, Lucas 22, 19 e 1 Coríntios 11, 23 e 24. Sexto, nesse ponto então, as crianças são orientadas a procurar o ficomém. E quando o mesmo é achado, é trazido até a mesa dos adultos e a criança que o achou é premiada. O anfitrião pega o afikomen e o reparte entre as pessoas presentes no seder, que o comerão molhado no charozete. É considerado uma sobremesa. E é a última coisa ingerida na Páscoa, pois só poderão comer outra vez no dia seguinte. Sétimo lugar. Após ingerir o afikomen, os Salmos 103 a 118 são recitados e todos bebem o quarto cálice, chamado de cálice da eleição. O encerramento é feito com um cântico, conforme está em Mateus 26 e 30. Em seguida é servido o quinto cálice, mas não é bebido, pois a libertação não é ainda completa. Todos os cálices ficam na mesa junto com o cálice de Eliahu Hanavi, e os judeus então vão embora. Isso que eu tenho falado até aqui é um relato abreviado, bem sucinto, do que acontece em uma ceia pascal, que é rica em detalhes de profundo significado espiritual. E além disso, em alguns relatos da mesma, há algumas diferenças em alguns detalhes devido à multiplicidade de culturas que procedem dos judeus, além do grande tempo decorrido. Por isso, sem me considerar um especialista no assunto, estou dando apenas pinceladas gerais para entendermos o profundo significado da ceia memorial, já que a mesma foi espelhada na Páscoa judaica. O tempo em que ocorreu a última Páscoa. Agora nós vamos entrar
no tempo da última Páscoa, em que Cristo comemorou com seus discípulos, para dali fazer a transição para ser memorial. O dia exato da celebração da última Páscoa é um dos assuntos debatidos pelos estudiosos. E dentre as diversas opiniões, observaremos a mais coerente entre as demais. De acordo com Mateus, Marcos e Lucas, Jesus enviou 2 dos seus discípulos para que fizessem os preparativos da Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães asmos, dando a entender ser o dia 14 de Nisan. Sendo assim, era realmente o dia em que eram imolados no templo os cordeiros pascais. Entretanto, João, sem mencionar os preparativos, que segundo Lucas foram Pedro e João, os 2 discípulos enviados por Jesus para fazer os preparativos, Lucas 22:8, transmitem-nos uma expressão diferente dos sinóticos. Quando, ao se referir à última Páscoa celebrada por Jesus e os seus discípulos, prefere dizer que ela, a última Páscoa, ocorreu antes da festa da Páscoa. João capítulo 13, verso 1. Aqui está a chave do tempo cronológico dos acontecimentos. A festa da Páscoa que Jesus Cristo comemorou com os judeus foi antes da festa da Páscoa dos judeus. Realmente o maior desafio consistia em esclarecer se a última ceia pascal ocorreu no começo do dia 14 ou no começo do dia 13 de Nisan. O que já podemos afirmar é que a crucificação de Jesus ocorreu na sexta-feira e não na quinta-feira, como se supunha. E tal fato é confirmado nas palavras do apóstolo João, que diz: então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, João 19:31, no grego paraseve, sexta-feira, e no hebraico ereb sabá, isto é, dia anterior ao sábado. Depois de confirmado que a crucificação de Jesus Cristo se deu na manhã de sexta-feira, assim também fica comprovado que a última ceia pascal ocorreu após o início da sexta-feira, ou seja, após o pôr do sol de quinta-feira, pois o dia judaico começa às 18 horas. Sendo assim, os preparativos da Páscoa foram feitos na tarde de quinta-feira, como sabemos, Como sabemos que a celebração da última ceia pascal se deu na sexta-feira? Agora precisamos esclarecer se aquela quinta-feira era dia 13, 12 ou 13 de Nisan. Do modo como já vimos pelas expressões dos sinóticos, Mateus 26:17, Marcos 14:12 e Lucas 22:7, sugerem que aquela quinta-feira era 12 de Nisan. E segundo João, era antes da festa da Páscoa, João 13:1. Portanto, há uma aparente contradição entre os sinóticos e João. Pela aparente expressão de linguagem dos sinóticos, a última Páscoa ocorreu no dia 13 de Nisan. Nesse caso, indica que Jesus foi crucificado no dia 13 de Nisan, ou seja, na manhã desse dia. Todavia, segundo o desenrolar dos fatos, os preparativos eram feitos na quinta-feira, no dia 12 de Nisan, e que a última ceia pascal de Jesus e seus discípulos foi realmente comida à noite, ou seja, após o início da sexta-feira do dia 13 de Nisan. Tais fatos são confirmados pelas seguintes razões. Primeiro, se realmente aquela sexta-feira fosse 14 de Nisan, então seria um dia de feriado religioso. Todos os anos, no dia 14 de Nisan, era um dia de santa convocação, Êxodo 12:16. Isto é, o primeiro dia da festa dos pães asmos, e conforme a ordem divina, nesse dia, nenhuma obra podia ser feita, exceto o que se diz respeito à comida. Isto poderia ser feito. O dia 14 de Nisan era um dia de repouso semanal. E os judeus não violariam um feriado religioso para prender, julgar, condenar e crucificar Jesus Cristo.
jamais fariam isto num feriado religioso, mesmo se tratando de um suposto malfeitor. Lucas 22 e 52. No tempo de Jesus, segundo aspecto, no tempo de Jesus, os cordeiros pascais eram imolados no templo de Jerusalém, na tarde do dia 14 de Nisan, Deuteronômio 16, 5 a 6. O cordeiro que Jesus comeu com seus discípulos por ocasião da última Páscoa não foi abatido no templo, mas sim no lugar onde se fizeram os preparativos da Páscoa, ou seja, possivelmente no cenáculo. Lucas 22, 8 a 13. Se aquela quinta-feira tivesse sido dia 14 de Nisan, obviamente, todos os demais judeus também teriam imolado os seus cordeiros pascais e não somente os discípulos de Jesus Cristo. Para isso, teriam também os demais judeus comido a ceia pascal ao mesmo tempo em que Jesus e os seus discípulos, isto é, na noite de sexta-feira, 3 de Nisan. Então, como poderia ter crucificado a Cristo nesse dia? Quarto aspecto. Não há nenhuma evidência bíblica que os judeus tenham celebrado a Páscoa ao mesmo tempo em que Jesus e os seus discípulos a celebraram. Pelo contrário, na cronologia dos acontecimentos, fica evidente que Jesus e os seus discípulos celebraram a última Páscoa com um dia de antecedência, ou seja, cerca de 24 horas antes da Páscoa oficial, isto é, a ceia pascual dos judeus somente ocorreu depois do pôr do sol da sexta-feira, precisamente na noite de sábado, quando Jesus já estava na sepultura. Quinto, outro fato que comprova que aquela quinta-feira não foi 14 de Nisan se verifica nas palavras do apóstolo João, quando, ao indicar o tempo de julgamento final de Jesus, disse: ora, era a preparação, grego quer dizer para ser, da Páscoa, e cerca da hora sexta, João 19 e 14. A expressão preparação aqui, enfocada nessa passagem, tem um sentido diferente da expressão preparação do versículo 31 desse mesmo capítulo. A expressão preparação aqui enfocada diz respeito à véspera da Páscoa, em hebraico Ereb Sabá, o Ereb Ha-Pessah, e não exatamente o dia anterior ao sábado, conforme João 19:31. Esta passagem do verso 14 indica que era o momento. Na hora sexta, certamente é a hora romana às 6 horas da manhã, pois o dia romano começava à meia-noite, em que os judeus estavam fazendo os preparativos para a Páscoa, o que incluía o abate dos cordeiros na tarde daquele dia, sexta-feira 3 de Nisan, para que assim fosse comida após o pôr do sol, quando se dava o início do novo dia, isto é, o sábado 14 de Nisan, Mateus 27 e 15, Marcos 15, 6 e 42 e João 18, 39. Nesse caso, fica evidente que até o momento da crucificação de Jesus, os judeus ainda não haviam celebrado a Páscoa. Nós temos pelo menos 5 razões para mostrar que isso não aconteceu no mesmo dia que os judeus. Sexto, Jesus celebrou a última ceia pascual com os seus discípulos na noite de sexta-feira, dia 13, e foi crucificado no mesmo dia. Porém, na manhã desse dia, na hora terceira judaica, cerca de 9 horas da manhã. Pois Jesus expirou no mesmo dia, 13 de Nisan, na hora nona judaica, cerca das 15 horas da tarde, em nosso horário. É bom termos em mente que Jesus também cumpriu com perfeição o fator tempo, determinado pela lei de Moisés, como dia e hora. E esse dia era 13 de Abib ou Nisan, e esta hora era às 15 horas, a hora nona. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o antítipo dos cordeiros pascais. No quinto dia da semana, dia 12 de Nisan, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, Pedro e João,
para fazerem os preparativos da Páscoa, num cenáculo que ele mesmo indicara. Mateus 26, 14 e 19. Ao declinar o dia, Jesus seguiu com os seus discípulos para este lugar, Mateus 14, 17, depois do pôr do sol, início da sexta-feira, 13 de Nisan. Assentaram-se juntos, ou melhor, inclinaram-se, como era o costume romano, Jesus e os seus discípulos, para participar da última Páscoa. No decurso da refeição pascal, Jesus levantou-se e lavou os pés dos seus discípulos. João 13, 4 a 20. Em seguida, com grande tristeza, Jesus predisse que um dos 12 havia de traí-lo. E antes de comer o cordeiro, e após comer um pedaço de pão molhado no charosete, que Jesus lhe dera, Judas Iscariotes se retirou para não mais voltar à presença do Mestre, senão na hora da traição, no jardim. João 13, 26 a 27. Depois da celebração pascal, pela última vez. Então Jesus instituiu a ceia memorial, pegando o pão e dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22 e 19. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas 22 e 20. Depois de celebrar a ceia, Jesus instruiu aos seus discípulos e consolou-os, dizendo: não se turbe o vosso coração. João 14, verso 1. Jesus intercedeu por si mesmo e pelos seus discípulos com uma oração sacerdotal. Isso é uma oração feita de joelhos. João 17, versos de 1 a 26. E cantou um hino. E saíram para o jardim de Getsêmani, onde foi para orar, durante o tempo que precedia a sua traição e prisão. Foi naquele lugar onde Jesus sofreu a mais dura agonia antes da cruz, tendo sido fortalecido, e em seguida Jesus recebe a visita do traidor Judas, tendo em sua companhia uma multidão de pessoas. Após um beijo traiçoeiro, Judas indicou a vítima aos soldados. Então Jesus foi preso e em seguida acusado, julgado, maltratado, escarnecido, condenado e crucificado. Mateus 26 e 17, Marcos 14 e 25, Lucas 22 e 7 e João 13 e 19. Portanto, fica esclarecido que Jesus e os seus discípulos não celebraram a Páscoa no dia oficial, mas com um dia de antecedência, ou seja, 24 horas antes, e isso ocorreu na noite de sexta-feira do dia 13 de Nisan, que começou às 18 horas da quinta-feira de 12 de Nisan.